Alexandre Roso, PSB do Rio Grande do Sul. Deputado, eu estava lendo um material, com uma entrevista sua, em que o senhor comentava que se espantou ao chegar no Congresso Nacional ao perceber que existiam em tramitação mais projetos voltados para o bem-estar do obeso, não que não devesse haver, mas que projetos voltados à prevenção da obesidade, do sobrepeso. O que o senhor acha que o Congresso Nacional está deixando de fazer? Eu acho que nós temos que situar. No passado as pessoas entendiam o sobrepeso e a obesidade até como saudável. Lembro muitas das frases das minhas avós falando dos bebês gordinhos como se fossem os bebês mais... A doutora Fernanda está me olhando aqui como pediatra, deve estar pensando naquilo que eu estou dizendo. Não viveu essa época, mas com certeza deve lembrar disso, que esse era um comentário muito comum. Então eu acho que fica mais fácil para o Congresso, e o Paulo falando aqui a respeito de todos os inúmeros projetos que tem aqui, a preocupação que o Congresso tem isso, fica mais fácil fazer um projeto para atender essas pessoas do que necessariamente fazer um projeto que busque a prevenção da obesidade. Porque nós temos que dizer isso para as pessoas que estão aqui escutando e estão nos ouvindo e estão vendo o programa. Só existe um tratamento eficaz hoje para a obesidade, que é a prevenção, que é o melhor de todos, né? Agora, nós não podemos deixar de pensar também em todos esses pacientes que estão obesos. Olha o número assustador, nós estamos falando mais de 100 milhões de pessoas no Brasil que estão acima do peso. Então, olha, nós não temos pessoas normais aqui. Se nós entendemos a obesidade como uma doença, nós temos que dizer que a maioria da população brasileira está doente. Ponto. Isso é uma coisa que nós precisamos pensar. Quais os projetos que eu me referia? Me referia, por exemplo, assim, ao projeto para deixar um espaço para o obeso para que ele possa sentar. Tem uma imagem agora na internet muito interessante, no metrô, acho que em São Paulo, em que tem lá 5 bancos para sentar e um banco mais largo justamente para que o obeso possa sentar. É óbvio que nós temos que nos preocupar com o obeso, claro. Mas o projeto aqui mais interessante, aquele projeto que mais me agrada no Congresso, é aquele projeto que visa debater esse assunto de maneira séria. Aqui, lembrando rapidamente, que nós não podemos esquecer que a obesidade é uma doença multifatorial. E só por isso já torna mais difícil o tratamento. Então, por isso mais que nós temos que investir na obesidade. Um dos projetos que nós fizemos aqui, tivemos o apoio de todo o Congresso, foi esse projeto para discutir a obesidade dentro das escolas, as cantinas, algo que os europeus já estão fazendo há mais tempo. Porque pense bem, hoje as nossas escolas elas estão com uma coisa um pouco diferente. Não se faz mais tanta atividade física como se fazia. Eu estou citando isso para colocar a questão do sedentarismo e a questão da atividade física como um fator importante. Sabe-se que por pesquisas que a nossa criança é a criança que tem mais tempo de hora tela. O que é tela? Hoje é o smartphone, hoje é o tablet, hoje é o computador e a televisão no meu tempo, que era aquilo que mais nos atraía muitas vezes. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre essa correlação que existe entre tempo de televisão e obesidade. Então, eu só para encerrar minha fala, porque eu acho que isso é importante, nós não vamos conseguir combater essa doença se nós não pensarmos nos 3 ambientes que a pessoa está inserida. O ambiente familiar da casa, o ambiente escolar e o ambiente social. Nós temos que ter políticas específicas para isso. O ambiente domiciliar é o ambiente da educação, de que nós temos que educar as pessoas. Em 2011, quando teve o congresso da OMS falando sobre a discussão de políticas públicas sobre a obesidade, lá já se dizia, olha, nós, gestores da saúde, não estamos aquele conceito, os pais são ruins, por isso que as crianças são obesas. Nós temos que começar a pensar em atividades, em políticas públicas que possam realmente resolver essa epidemia no mundo.